Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente trouxe um caso empresarial para o nosso trabalho de tema discutindo as mudanças de comportamento nas empresas resultantes do uso de TIC. A gente decidiu trazer a Natura como exemplo, por ela já ser famosa pela sua cultura inovadora. Agora, falando um pouco mais da empresa, ela surgiu no ano de 1969 e a frase que o conceito traz a essência da Natura é bem-estar bem. Essa frase significa a união do bem-estar, que é sobre a relação harmoniosa consigo mesmo, que envolve autoestima, saúde física, emocional, e o estar bem, que é a qualidade da relação com os outros e com a natureza. Então, com isso, ela promove essa ideia da importância do bem-estar singular e o estar bem coletivamente. Seus valores eles se resumem muito em sustentabilidade, inovação e relações humanas. Sobre o modelo de negócio, ela foi pioneira no modelo de vendas por relações com as consultoras e trouxe um empoderamento aos empreendedores que faziam parte desse processo. Desde o começo, é uma empresa que esteve à frente do seu tempo. Foi a primeira empresa de cosméticos a lançar os refis, em 1983. Eliminou os testes em animais em 2006, que era uma época em que quase não se falava sobre isso. Tem certificação B Corp e tem o programa de carbono neutro desde 2007. Então, a gente pode ver que é uma empresa bem engajada em inovações. Antes da gente entrar de fato nas transformações comportamentais nas empresas, é importante a gente entender o que são as TICs, né? TIC é a sigla para Tecnologia da Informação e Comunicação. Basicamente, são todas as ferramentas que a gente usa para compartilhar, organizar e trabalhar com informações no dia a dia das empresas. Essas tecnologias ajudam setores a se conectarem melhor, acelerarem decisões e deixam o trabalho mais rápido e mais dinâmico. A gente pode explicar um pouco como foi essas implementações que a Natura fez. A Google Workspace e a migração de dados a nuvens foi uma das principais. A migração para a Google Workspace traz uma grande transformação. Antes, a empresa lidava com servidores locais, dados distribuídos, dificultando o gerenciamento e a comunicação. Após a migração, tudo é centralizado. A integração de equipes se torna muito mais fácil e simples. Como resultado, há uma queda nos custos. Há também um aumento da produtividade e um fechamento contábil muito mais rápido. A implementação foi um processo muito bem planejado, começando primeiro com o levantamento de dados e como a migração para a Google Workspace impactaria os outros sistemas que a Natura utilizava. Depois disso, foi realizado um treinamento das equipes, ou seja, a empresa disponibilizou um letramento sobre tudo que é relacionado à Google Workspace. E, finalmente, depois de 6 meses, um processo que aconteceu muito rápido, inclusive a Natura se orgulha muito disso, a migração foi concluída com sucesso. O grande desafio foi transferir 900 terabytes de dados, garantindo que a infraestrutura fosse robusta e segura, visto que estamos lidando com dados sensíveis, de uma empresa muito grande. A segunda implementação foi o uso da inteligência artificial no SAP. Antes de adotar o IA, as decisões eram muito lentas, baseadas em relatórios mensais, um processo de coleta de manual de dados que envolvia diversos analistas, que demoravam muito tempo. Mas com a mudança, os processos se tornaram mais ágeis. A análise ela passou a ser em tempo real, então não precisava esperar um mês para ter o resultado. A gente poderia ver a cada hora, a cada minuto que se passava, a distribuição mudando. Além disso, a distribuição do produto foi otimizada. Isso resultou numa previsão muito mais precisa da demanda, uma maior agilidade operacional também, além de uma redução significativa de custos. A implementação da inteligência artificial no SAP houve uma sequência de fases muito bem estruturadas. A primeira foi a escolha do sistema. Então, o SAP disponibiliza diversos módulos para a empresa e ela vê qual que se adequa melhor às suas operações. Em seguida, foi definida a melhor forma de integrar diferentes áreas dentro do SAP, visto que cada um tinha uma necessidade, uma prioridade e uma operação a ser seguida. A terceira fase focou no treinamento das equipes com o uso da IA, porque muitas equipes sabiam utilizar o SAP, muitas equipes tinham familiaridade em utilizar diversos módulos do SAP, mas eles não sabiam como era a integração desses dois elementos, SAP e inteligência artificial. E, por fim, os ajustes contínuos. Então, de tempos em tempos, e quando há um problema ou um processo de transformação, é realizado testes, validações, para garantir que todas as equipes funcionem de forma integrada. A terceira transformação que a Natura fez, e foi muito importante, é a parceria com a TogWorks, para a implementação do Data Mesh. E o que é um Data Mesh? De forma muito simplória, é deixar de ter uma equipe de dados 100% dedicada a criar, a manejar, a tratar os dados de toda a empresa, e passar a ser cada equipe, seja marketing, seja logística, seja vendas, ser dona e disponibilizar os seus próprios dados, transformando aquilo, todos os seus dados disponíveis, em produtos de dados. A gestão descentralizada de dados deu um lugar a um modelo muito mais ágil e eficiente. A análise de dados, que antes demorava muito,
porque era dependente de outras equipes, agora acontece em tempo real e as equipes têm mais autonomia para gerir os próprios dados. Como resultado, a empresa consegue economizar com TI e torna as decisões mais rápidas e assertivas. A implementação do Data Mesh pela Natura pode ser dividida em 3 fases. A primeira foca na integração de dados provenientes de diferentes fontes, permitindo que a empresa unifique e centralize essas informações de maneira eficiente. Na segunda, o foco é implementar governança e controles para garantir qualidade e segurança dos dados. Por fim, a fase 3 envolve ajustes contínuos na arquitetura de dados, com o objetivo de manter a agilidade e escalabilidade do sistema, à medida que novos dados são incorporados e novos desafios vão surgindo ao longo do tempo. Falando um pouco das mudanças culturais, nós trouxemos aqui as 3 principais mudanças culturais da Natura. A primeira é a adoção de metodologias ágeis. Então, a Natura faz uso de abordagens como Agile, Lean e DevOps, que, como o próprio nome já diz, são metodologias que trazem mais agilidade aos processos, mas também otimizam e melhoram a qualidade dele. E tudo isso com enfoque em processos mais colaborativos. Depois nós temos a integração entre tecnologia e negócios. Então, as coisas não são mais tão divididas, há uma multidisciplinaridade. Hoje em dia, a Natura tem mais de 150 engenheiros de software que não trabalham ali no seu cantinho, cada um fazendo uma atividade isolada. Eles trabalham ao lado de times internos das mais diversas áreas e em vários países, mostrando uma integração entre as equipes. E por fim, nós temos a valorização do bem-estar e a capacitação. A Natura preza muito por investir na formação dos seus colaboradores e melhorar cada vez mais o seu trabalho através de uma formação contínua. E também uma cultura organizacional que é reconhecida como inovadora, mas também orientada para as pessoas. Ou seja, a adoção dessas metodologias e dessa integração reforça ainda mais e possibilita ainda mais pensar em quem trabalha na empresa. Agora nós vamos falar um pouco dos resultados que a implementação de novas tecnologias trouxe para a empresa. Quando nós falamos de crescimento de vendas online, quando comparado a 2019, o primeiro semestre de 2020 teve a venda online duplicada. Já o segundo trimestre teve a venda triplicada. Também houve uma expansão na base de clientes. Quando comparado ao primeiro semestre de 2020, a base de clientes triplicou e também teve uma ampliação da empresa em novos canais. A Natura também tem um ecossistema de inovação chamado Natura Startups. Em 2019, mais de 300 empresas interagiram com a Natura, 40 startups fizeram testes e 9 se tornaram parceiras da empresa. Esse é um programa que existe desde 2016. A experiência digital da Natura está muito mais personalizada depois da implementação das tecnologias. Agora, é possível ter maior identificação do perfil e das preferências do consumidor e ter mais engajamento por parte deles. O uso das plataformas também foi ampliado. Mais de 1,6 milhão de consultoras utilizam a plataforma digital da Natura, isso combinando site e aplicativo e considerando o Brasil e a América Latina. Também, 50% dos pedidos é feito hoje em dia pelo aplicativo. Por último, houve uma inovação em serviços com a startup Singu. A Natura investiu na startup Singu para ampliar sua perspectiva de serviços digitais. Isso fez com que as consultoras de beleza da marca aumentassem sua renda e oferecessem seus produtos por meio de plataformas de delivery e de serviços de beleza. Agora, relacionando tudo que foi abordado até agora com o tema do trabalho, a gente não pode ver os tópicos como algo individual, né? Mudanças operacionais, elas exigiram um novo comportamento organizacional. Mudanças culturais, elas são um compilado de mudanças de comportamento da empresa que viraram regra, que viraram padrão da empresa. Resultados, confirmam a eficácia das mudanças comportamentais e tecnológicas. Em mudança de comportamento, empresa humana, inovadora e digital. Então, só para a gente ver como tudo se conecta entre si, né? A gente trouxe aqui também um lugar para a gente conseguir debater algumas questões que surgiram para a gente no meio do trabalho. Uma questão que eu achei bem interessante trazer aqui é a cultura digital, ela impulsiona a inovação ou padronização? Porque a gente fala muito sobre agilidade, sobre processo, sobre padronizar para conseguir ser mais ágil, mais produtivo, mas a gente também relaciona isso com inovação. Só que se a gente está padronizando algo, a gente acaba cortando muito da criatividade, da inovação. Então, até que ponto esses dois mundos eles se misturam? Até que ponto algo é padronizado e inovador? É uma linha tênue. A implementação da tecnologia da informação traz benefícios importantes como aumento da eficiência, redução de custo, além de melhorar o atendimento ao cliente. Também causaram um grande impacto no desempenho das empresas, impulsionando a transformação digital, inovação contínua e garantindo claramente uma vantagem competitiva no mercado. Por último, investir no desenvolvimento profissional das equipes e transformar a cultura organizacional são passos essenciais para que a empresa consiga tirar o máximo de proveito dessas tecnologias, garantindo uma adaptação contínua às novas demandas do mercado.